Olá, pessoas! Essa é mais uma aula para a disciplina de Biologia 3. Mais precisamente, essa é a aula de fermentação para a segunda unidade. Tivemos lá a aula de fermentação e hoje vamos corrigir o exercício. Antes do exercício, eu quero fazer um breve resumo aí sobre fermentação, para ficar tudo fixado na mente antes de seguirmos. Fermentação é um processo de obtenção de energia, assim como a respiração celular também é. Alguns organismos, alguns seres vivos vão fazer só fermentação como fonte energética, então alguns seres não vão fazer respiração celular, com aquelas 3 etapas da glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E alguns seres só farão então fermentação. Outros seres, assim como nós, poderão fazer os dois, tanto fermentação como respiração celular. Diferença é, para nós, seres desenvolvidos, seres eucariontes, nós os animais, fazemos aí os dois tipos de obtenção energética, porém a nossa via principal de obtenção de energia, ou seja, a via onde a gente tem mais energia para ser gasta, onde a gente gera mais moléculas energéticas, no caso aí do ATP, é a respiração, é a cadeia respiratória e a respiração celular. Na última etapa, que é a cadeia respiratória, é onde vai gerar a maior quantidade de ATPs. E na fermentação é uma via alternativa. Então, eu tenho aí a primeira via, que é a respiração celular, como maior fonte de geração, de síntese, de obtenção de energia, e eu tenho uma via secundária, tipo aquele plano B, uma via alternativa ali, que é a fermentação. A fermentação ela é uma via anaeróbica, ou seja, sem a presença de oxigênio. Já, como a gente viu na unidade anterior, a respiração celular, ela obrigatoriamente necessita de oxigênio para acontecer, nas suas duas etapas, a do meio e a etapa final. O ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, eles são dependentes ali do oxigênio, para que a gente consiga gerar aqueles vários e vários ATPs. Consiga também, assim, gerar moléculas de NAD e de FAD. Já a glicólise, ela é anaeróbica, então a fermentação acontece só glicólise. Justamente por isso que as fermentações não têm presença de oxigênio. Elas acontecem no citoplasma celular, a via glicolítica, né? E quando é gerado o piruvato, esse piruvato não entra dentro da mitocôndria para dar continuidade ao ciclo de Krebs e à cadeia respiratória. Então, essa aí já é uma grande diferença entre os dois mecanismos. A fermentação, esse piruvato vai continuar no citosol, no citoplasma, e ele vai se transformar em outros compostos, dependendo aí da necessidade dos processos ou de quem realize, do ser que está realizando. Eu terei uma fermentação acética, uma fermentação alcoólica ou uma fermentação láctica. São as principais fermentações para nós. Nós, seres humanos, fazemos aí a fermentação láctica, que tem como produto final o lactato. Quem faz mais esse tipo de fermentação no nosso corpo são as células musculares. Então, quando falta oxigênio no nosso corpo, ou quando eu tenho uma baixa aí de oxigênio, nosso corpo faz fermentação como fonte de obtenção energética para tentar aí suprir a necessidade local desse músculo. Então, esse ATP aí produzido na fermentação vai ser utilizado de imediato. Quando a gente está se exercitando e passa dos limites, ou seja, a gente pratica algum exercício ou faz alguma atividade onde a gente não é acostumado, onde a gente tem aquele limite e ultrapassou ele. Por exemplo, quem faz aí musculação pegou aí 10 quilos de peso, então quem vai no dia seguinte ele pegou um peso aí maior, entre 15 e 20 quilos. O músculo não está acostumado àquilo porque não foi feita uma rotina até se chegar nesse resultado. Então foi um avanço muito drástico. Nosso corpo não está preparado para isso e
ele faz para ajudar o músculo, a oxigenação das células do músculo, ele faz fermentação. Então, não conseguiu chegar ali o oxigênio necessário para gerar o ATP através da cadeia respiratória e nosso corpo faz a fermentação como uma via ali auxiliar, uma via para ajudar. Então, no nosso corpo seria aí essa forma de fazer fermentação. Já bactérias fazem fermentação também. Bactérias do nosso intestino fazem fermentação. Bactérias no meio externo, bactérias que estão infectando o nosso corpo, elas fazem fermentação como fonte principal de obtenção de ATP, para que elas realizem suas funções. Porque elas não têm mitocôndrias, elas não fazem o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória, elas não têm aí a entrada do oxigênio para fazer essas outras duas etapas, então elas ficam só na parte da glicólise. Então, qual é a diferença entre as fermentações? Vai depender aí o produto final de cada uma e quem está executando essa fermentação e qual a necessidade, qual o momento, a situação que está ocorrendo essa fermentação. A gente pode visualizar também, quem já pagou microbiologia, vai lembrar aí que a gente tem os meios que tem açúcares nesse meio. E a gente consegue visualizar no semeio microbiológico a presença ou não de fermentação, onde as bactérias utilizam como fonte de energia os açúcares presentes ou os nutrientes presentes naquele meio, fazendo assim fermentação para sobreviver. E isso altera o pH do meio e, consequentemente, altera a cor. Então, a gente pode visualizar aí, tem um meio, uma prova bioquímica chamada TSI, Triiron Sugar, 3 açúcares e um sal de ferro. E nesse TSI eu tenho 3 tipos de açúcares que vão me gerar glicose no final. Então a gente vai analisar qual o açúcar ou quais os açúcares essa bactéria que a gente semeou mais utiliza para gerar energia. A partir daí a gente tem algumas informações sobre esse micro-organismo. Temos aí na nossa imagem a fermentação. Eu tenho o ácido pirúvico como precursor, né, de todas as fermentações, porque é a via glicolítica, né, o passo final aí da via glicolítica, e a partir desse piruvato, do momento e do micro-organismo do ser que está fazendo essa fermentação, eu terei aí o acetaldeído, que pode ter duas condições aí, ou ele vai me gerar o etanol como produto final, ou ele pode fazer uma fermentação, aí, uma oxidação incompleta e me gerar o ácido acético. Na indústria de bebidas, o etanol, esse tipo de fermentação aqui é o que vai gerar a cerveja, os vinhos. Então, essas bebidas aí fermentadas no produto final, eu terei uma fermentação feita por bactérias, geralmente, e no produto final eu terei aí o etanol, o álcool. Já quando essa via aqui não é feita completa, eu terei aí uma oxidação incompleta e eu terei o ácido acético. É assim que se faz vinagre. Então, nessa mesma fermentação aqui que gera álcool, gera também o ácido acético, que seria aí o vinagre, a produção para vinagre. Esse mesmo piruvato, dependendo do ser que realize, da necessidade, ele pode gerar também ácido láctico, lactato. No caso aí, algumas bactérias que fermentam aí o leite, que fazem os queijos, que fazem o iogurte, que fazem a coalhada, eles fermentam, usam a fonte de energia, né, do leite para fazer fermentação, gerar energia para eles e, consequentemente, os produtos liberados após isso, essa fermentação, acabam talhando ou cortando o leite ou até dando aquele gostinho azedo que o iogurte tem. Aquele gostinho azedo é justamente por conta do ácido láctico. Então, são aí os tipos mais importantes para a gente de fermentação. Seguimos agora para a correção do exercício. Quais os processos de obtenção de energia? A questão 1.
nosso corpo, no caso, faz duas vias, né? Existem aí duas vias de obtenção energética, a fermentação e a respiração celular. Para alguns micro-organismos, só fermentação, para nós, fermentação celular, fermentação e respiração celular. O que vem a ser fermentação? É uma via de obtenção energética, onde teremos aí formação de NAD e formação de ATPs. Ela é uma via anaeróbica, ou seja, sem presença de oxigênio, e acontece em apenas uma etapa, que é a glicólise. Quais as diferenças existentes entre fermentação e respiração celular? A primeira são a quantidade de processos, né? Que a fermentação eu só terei aí a glicólise, já a respiração celular eu terei 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Outra questão aí são os produtos finais, né? Eu só terei aí na fermentação o piruvato, que pode seguir aí caminhos diferentes e render o acetil, render o etanol ou render o lactato ácido láctico. E na respiração celular, como produto final de todo o processo, eu terei aí vários e vários ATPs formados, além de eliminação de CO2, né? Desidratação em algumas etapas, e terei aí uma quantidade muito maior de formação, muito maior, foi triste, né? Mas terei uma quantidade maior aí de ATPs formados. Então, essas seriam as diferenças básicas. E as semelhanças? As semelhanças teriam aí toda a via glicolítica como parte semelhante dessas duas etapas. Quais os tipos de fermentação, bem como as diferenças entre elas? As diferenças entre elas são os produtos finais, onde eu terei aí a fermentação acética, vinda também do piruvato, a fermentação de etanol, que vai me gerar aí o álcool, e a fermentação de láctica, que vai me gerar o ácido láctico. Quais as moléculas precursoras dos tipos de fermentação? O piruvato. Então, as duas moléculas de piruvato que vão vir lá da glicólise que vão possibilitar aí todos os tipos de fermentação. Quais células fazem fisiologicamente apenas fermentação como fonte de obtenção energética? Fungos e bactérias. Quais são os micro-organismos anaeróbicos? O que são micro-organismos anaeróbicos facultativos? São aqueles que podem ou não viver na presença de oxigênio, porque nosso organismo, em certos momentos, faz fermentação para suprir as necessidades locais do nosso organismo de obtenção energética. Então, o nosso organismo ele faz, em alguns momentos, fermentação como via auxiliar, como uma ajuda para o nosso organismo. Quais as situações podem levar o organismo humano a usar a via alternativa de ganho energético? No caso, aí a fermentação. Como eu falei, né, necessidade quando o oxigênio, está baixo no nosso corpo, no nosso organismo, e nosso corpo precisa gerar energia, porque a energia é vital, senão as células morrem. Então, o nosso corpo faz a fermentação em situações onde eu tenho queda aí de oxigênio. Tem também aí quando o nosso corpo está testando os limites, ou seja, quando a gente está se expondo ou quando a gente está realizando alguma atividade que vai além do nosso preparo. Então, a gente precisa de mais energia, precisa de mais oxigênio e essa respiração celular não está dando conta. Acontece também quando as pessoas praticam atividade sem fazer a respiração correta pelas vias aéreas. Muita gente respira pela boca, não tem lá as trocas gasosas no pulmão, acontecem aí déficits, também eu vou ter uma queda de oxigênio. Então, tudo isso aí, extremos, né, atividades ao extremo geram aí também a necessidade de uma fermentação. Qual a finalidade das fermentações para a indústria? Gerar alimentos. Tem também a indústria farmacêutica,
que tem algumas medicações que são feitas através de fermentação, e tem aí toda a indústria alimentícia e a indústria de bebidas alcoólicas que fazem aí vários alimentos a partir de fermentação de micro-organismos. Após a produção do ácido, como o ácido láctico será utilizado? Esse ácido láctico ele vai para o fígado para ser metabolizado e ser transformado novamente em piruvato para que ele volte para a glicólise. Qual é a etapa comum? Sim, quando ele permanece nos músculos, tem uma curiosidade aí. Quando a gente faz fermentação muscular, esse ácido láctico ele fica impregnado nos músculos e é o que dá aquela dor, aquela canseira pós-exercício, porque ele vai ficar impregnado lá nos tecidos até que ele seja eliminado. Então, o que dá aquele ardor quando você está malhando é a fermentação do músculo feita, realizada, né, a fermentação pelas células e com resíduo aí do ácido láctico que ficou no final dessa fermentação. Qual etapa em comum a fermentação tem com a respiração celular? Isso eu já respondi na outra questão ali, que é a glicólise. Ambos fazem glicólise como produto de obtenção de energia. Porém, a fermentação só tem essa etapa, a glicólise, e a respiração celular temos aí as 3 etapas e temos uma utilização completa, vamos dizer assim, para gerar energia, uma utilização completa da molécula de glicose para que a gente consiga gerar energia. Já na fermentação temos aí uma via incompleta porque só temos a glicólise. Um bom estudo a todos e qualquer dúvida estou à disposição.